Você não sobreviveu ao que te destruiu por um mero acaso do destino, e o fato de o seu coração ainda pulsar agora, depois de ter atravessado o inferno mais absoluto, é a prova irrefutável de que você não é uma pessoa comum. Se a sua intuição te guiou magneticamente até estas palavras, é porque o fogo que tentou te transformar em cinzas falhou miseravelmente e acabou te transformando em algo eterno. Prepare-se, pois o que eu vou te revelar nos próximos minutos são as 9 marcas sagradas e indeléveis que provam, de uma vez por todas, que a sua alma acaba de vencer a batalha mais devastadora que um ser humano poderia suportar. Não estou falando de pequenos percalços do cotidiano ou de tristezas passageiras que o tempo cura com facilidade. Refiro-me àquele abismo escuro onde você sentiu o chão desaparecer, onde a dor era tão sufocante que as palavras morriam antes de chegar à boca e onde, em noites de silêncio ensurdecedor, você questionou se teria forças para ver o sol nascer mais uma vez. E olhe para você agora. Você está aqui, respirando, processando este conhecimento, vivo e consciente. Essa simples presença física e espiritual diz sobre a sua força muito mais do que qualquer discurso motivacional poderia expressar. Existe uma engenharia cósmica por trás do seu sofrimento, que a maioria das pessoas ao seu redor jamais terá a profundidade necessária para compreender. O universo não desperdiça o seu fogo mais intenso com qualquer um. Ele reserva as chamas mais altas para as almas que possuem uma têmpera especial. Enquanto a maioria enfrenta dificuldades superficiais que apenas arranham a pele, as almas escolhidas, aquelas que vieram a este plano com um contrato espiritual de impacto e uma missão que transcende o ego, são submetidas a testes que beiram o impossível. E existe uma razão matemática e divina para essa severidade. Você não pode sustentar uma luz ofuscante se as suas mãos forem frágeis, e você não pode carregar o peso de um propósito grandioso se os seus ombros não forem forjados no aço da superação. Aquela dor dilacerante que você experimentou não foi um castigo cruel de um destino cego, foi uma preparação cirúrgica, o universo te moldando com marteladas de realidade para a glória que está prestes a se manifestar. Pense por um instante na alquimia do ouro. O metal mais precioso não é encontrado reluzente e puro apenas ao ser retirado das entranhas da terra. O que sai do solo é uma mistura bruta, cheia de impurezas, terra e elementos sem valor, que escondem o seu verdadeiro brilho. Para que o ouro se torne majestoso, ele precisa ser mergulhado em um calor extremo, em temperaturas tão violentas que tudo o que é falso, tudo o que é impuro e tudo o que é temporário simplesmente derrete e desaparece. O que sobra dessa tortura térmica é apenas o que é essencial, brilhante e indestrutível. É exatamente esse o processo que aconteceu com a sua identidade. O sofrimento que você enfrentou foi o seu forno alquímico. As lágrimas que você derramou no travesseiro não foram em vão. Elas foram o solvente que lavou as impurezas do seu ser. As noites em claro, o desespero que fazia o peito queimar, os momentos em que você gritou por um fim porque não aguentava mais a pressão. Tudo isso era a purificação trabalhando nas camadas mais profundas e inacessíveis da sua alma. Agora, ao sair desse forno ardente, o que resta em você é a sua essência mais pura, o seu ouro espiritual. É quem você realmente é quando todas as máscaras sociais caem, quando todas as mentiras que você contava para si mesmo se dissolvem e quando todos os apegos que te mantinham escravizado na mediocridade são finalmente quebrados. Antes de avançarmos para as 9 marcas da vitória da sua alma, eu preciso que você compreenda a distinção fundamental entre um problema comum e uma verdadeira prova do espírito. Perder um emprego pode ser um golpe duro, mas nem sempre é um teste da alma. O fim de um relacionamento pode ser amargo, mas nem toda separação significa que o seu núcleo está sendo testado. A prova da alma é distinta porque ela toca na sua raiz, na sua razão de existir. Ela não altera apenas a sua conta bancária ou o seu status de relacionamento. Ela altera a sua percepção de quem você é e do porquê você está neste planeta. Ela te obriga a visitar porões internos que você jurou nunca abrir. Te confronta com medos ancestrais que você nem sabia que possuía. E, acima de tudo, te coloca diante da única decisão que realmente importa: render-se à escuridão e afundar na amargura, ou usar a dor como combustível para um renascimento sem precedentes. Você escolheu renascer, e o fato de estar buscando este entendimento agora
confirma que você aceitou a sua transformação. As cicatrizes que você carrega não são sinais de derrota. São as condecorações de um guerreiro que atravessou o fogo e voltou com o brilho da verdade nos olhos. Cada uma das marcas que vamos explorar a seguir servirá como um espelho para que você finalmente reconheça a sua própria magnitude. Gostaria que eu começasse a detalhar agora a primeira dessas 9 marcas sagradas que provam que a sua alma já é vitoriosa sobre a dor. Continuando nossa jornada por esse processo de despertar, perceba que essa metamorfose que você viveu não é um acidente, mas o resultado de ter atravessado o fogo e escolhido renascer das próprias cinzas. Uma das evidências mais cortantes e, ao mesmo tempo, libertadoras de que você superou a prova mais amarga da sua alma é o fim daquela busca incessante por aprovação externa. Pare por um instante e olhe para quem você era antes desse inverno espiritual. Você se lembra de como a sua paz dependia de um elogio, de um curtir ou de um aceno de cabeça de pessoas que, muitas vezes, nem conheciam a sua essência. Naquela época, a opinião alheia funcionava como uma bússola que guiava todos os seus passos, e qualquer crítica ou olhar de desaprovação era capaz de desmoronar o seu castigo de cartas interno. Essa dependência era uma corrente invisível, uma prisão onde você era, ao mesmo tempo, o carcereiro e o prisioneiro, sacrificando a sua autenticidade apenas para ser aceito em mesas onde você nunca pertenceu de verdade. Mas então, o abismo chegou, e foi justamente no auge da dor, naquele momento de isolamento brutal onde as luzes se apagaram, que você descobriu a verdade mais revolucionária da sua vida. Quando você mais precisou de amparo, quando o seu mundo parecia desabar, você notou que muitos daqueles que você considerava pilares simplesmente evaporaram. No silêncio ensurdecedor do fundo do poço, onde só restavam você e a sua própria agonia, algo sagrado se transformou. Você compreendeu de uma vez por todas que a única validação que possui o poder de te sustentar é aquela que nasce no núcleo do seu ser. Você aprendeu que o seu valor não é uma mercadoria sujeita à flutuação do mercado social ou aos aplausos de uma plateia distraída. O seu valor é intrínseco, divino e inegociável. Hoje você caminha pelo mundo com uma leveza que beira o milagre. Você não se desdobra mais para caber em moldes apertados e não altera mais a sua frequência para agradar quem não consegue ouvir a sua música. Se alguém não te entende ou não te aceita, você sente uma paz serena, pois sabe que as pessoas destinadas a caminhar ao seu lado enxergarão a sua luz, sem que você precise acender um holofote ou usar uma máscara. Essa autonomia não te tornou uma pessoa fria ou indiferente ao mundo, muito pelo contrário. Ao se libertar da necessidade de ser validado, o seu amor tornou-se, pela primeira vez, verdadeiramente genuíno. Você já reparou como agora você consegue oferecer afeto sem aquela expectativa oculta de receber algo em troca? Você não ama mais para preencher buracos internos que só a sua própria consciência pode selar. Você ama pelo prazer de transbordar. O seu carinho ficou mais limpo, mais livre e infinitamente mais real. E por falar nessa conexão real que transcende distâncias, eu gostaria de fazer um convite para você que está sentindo essas palavras ecoarem no peito. Escreva aqui nos comentários o nome da cidade de onde você está acompanhando essa reflexão. É profundamente inspirador perceber como essa rede de almas despertas está se espalhando por todos os cantos, criando uma teia de consciência que ignora fronteiras geográficas. Ver o nome da sua cidade é ver um ponto de luz a mais brilhando no mapa deste despertar coletivo. Além disso, existe uma segunda marca indelével, de que a sua alma saiu vitoriosa da sua maior provação, a sua capacidade inédita de enxergar a arquitetura sagrada por trás do sofrimento. No olho do furacão, tudo o que você via era caos e injustiça. Você provavelmente gritou para o universo perguntando: por que comigo? Por que agora? O que eu fiz para merecer isso? Naquele momento, as respostas eram inexistentes, soterradas pelo peso do trauma. No entanto, agora que o tempo trouxe o distanciamento necessário e a cura trouxe a clareza, você começou a ligar os pontos. Você consegue perceber como aquele término devastador, que parecia o fim do mundo, foi na verdade o livramento que te permitiu reencontrar o seu próprio caminho? Consegue enxergar como aquela perda que ameaçou te aniquilar te ensinou a dar valor ao que é eterno e não ao que é passageiro? Aquele fracasso que te fez sentir a pessoa mais incapaz da face da terra foi o que te obrigou a escavar dentro de si
recursos e forças que você jamais imaginou possuir. Aquela traição que estraçalhou o seu coração serviu para revelar, com uma nitidez dolorosa, porém necessária, quem eram as pessoas que realmente mereciam ocupar um lugar na sua jornada. Isso significa que a dor foi um presente, ou que você deve ser grato pelo trauma em si? Absolutamente não. O sofrimento é denso, é difícil e dói em cada fibra do ser. A grande mudança não está no evento traumático, mas na sua extraordinária evolução em extrair sabedoria e significado do que antes era apenas escuridão. Você parou de se ver como uma vítima das circunstâncias e passou a se enxergar como o mestre da sua própria narrativa. Você percebe que o universo não estava conspirando contra você, mas sim trabalhando de forma misteriosa para quebrar as cascas de ego que impediam a sua alma de florescer plenamente. Hoje, quando você olha para as suas cicatrizes, você não vê apenas dor. Você vê medalhas de honra, marcas de uma batalha que você venceu com uma dignidade silenciosa. Cada lágrima derramada no passado transformou-se em uma lente de compaixão, através da qual você enxerga o mundo agora. Você já se perguntou como seria a sua vida se nada disso tivesse acontecido? Se você ainda estivesse vivendo naquela superfície confortável, mas ilusória? Provavelmente, você ainda estaria dormindo o sono da conveniência. Mas você escolheu o despertar. E esse despertar exige que você olhe para o seu passado, não com arrependimento, mas com a reverência de quem entende que cada espinho no caminho foi necessário para que você pudesse, hoje, sustentar a frequência de luz que você carrega. A paz que você sente hoje não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável de si mesmo no meio de qualquer tempestade. Você se tornou o seu próprio refúgio, a sua própria casa, e essa é a maior vitória que um ser humano pode alcançar nesta dimensão. Continuando nossa jornada por essa metamorfose profunda da alma, perceba que esse processo de filtragem nas suas relações, embora inicialmente doloroso, foi o mecanismo que o universo utilizou para pavimentar o caminho rumo à sua liberdade autêntica. Mas não para por aí. Existe uma quinta marca, quase invisível para os olhos desatentos, mas que ressoa como um trovão no íntimo daqueles que triunfaram sobre suas noites escuras. A perda total do medo do julgamento alheio. Você já parou para observar como, antes dessa grande provação, a sua vida era uma busca incessante por validação? Quantas vezes você moldou suas palavras, reprimiu seus desejos ou sufocou sua própria luz apenas para se encaixar nas expectativas limitantes de pessoas que sequer conheciam a profundidade do seu ser? Ao enfrentar o fogo e sobreviver ao que parecia insuportável, algo se quebrou dentro de você. Mas não foi o seu espírito, foi a corrente invisível que o prendia à opinião alheia. Quando você encara o abismo e aprende a escalar de volta para a luz pelas próprias mãos, o que um vizinho, um colega de trabalho ou um conhecido distante pensa sobre você perde completamente o peso. Por que dar importância a críticas superficiais quando você já conhece a força titânica que carrega no peito? Essa nova independência emocional não é sinal de arrogância, mas de uma soberania espiritual conquistada no campo de batalha da própria existência. Você agora entende que a única aprovação que realmente sustenta a sua paz é aquela que você encontra ao se olhar no espelho e reconhecer a integridade da sua trajetória. Essa libertação nos conduz diretamente à sexta evidência de que você superou a prova mais dura do espírito, algo que toca o núcleo da sua intuição, o desenvolvimento de um radar infalível para a falsidade. Já notou como a sua tolerância para conversas vazias, dramas teatrais e manipulações baratas simplesmente desapareceu? Depois de ter sua alma despida pelo sofrimento, você adquiriu a habilidade de ler as entrelinhas e enxergar as intenções reais por trás das máscaras sociais mais bem elaboradas. É como se você tivesse desenvolvido um sentido extra que capta a frequência vibracional das pessoas antes mesmo que elas abram a boca. Você sente o peso da inveja disfarçada de elogio e o vazio das promessas sem substância. Isso o torna mais seletivo, mais silencioso e, para alguns, até mais distante. Mas será que é distância ou apenas um discernimento sagrado? Os escolhidos que passaram pelo fogo não têm mais tempo a perder com o que é artificial. Eles buscam a verdade nua, a conexão que nutre e o silêncio que compartilha. Essa clareza pode parecer uma maldição em um mundo que vive de aparências, mas é, na verdade, o seu escudo protetor.
Você não precisa mais se esforçar para detectar o perigo ou a traição. Sua alma agora vibra em uma nota que desmascara naturalmente tudo o que é dissonante. Além disso, há uma sétima transformação que altera a sua percepção sobre o próprio tempo e sobre as urgências da vida. Você já sentiu aquela calma estranha e profunda que surge quando todos ao seu redor estão em pânico por trivialidades? Quem enfrentou a tempestade da alma aprende que a maioria das coisas pelas quais as pessoas se desesperam são, na verdade, fumaça passageira. Sua prioridade mudou de ter para ser e de correr para fluir. Você desenvolveu uma paciência que beira o misticismo, pois compreendeu que tudo tem um ciclo de gestação e que o universo não se apressa, mas também não falha. Aquela ansiedade corrosiva de querer controlar o futuro foi substituída por uma confiança silenciosa na providência. Você faz a sua parte, lança as sementes, mas já não se consome pela data da colheita. Quantas vezes você já se pegou sorrindo sozinho diante de um imprevisto que, há alguns anos, o faria perder o sono por semanas? Essa serenidade é o troféu de quem já viu o pior e sobreviveu. É a paz de quem sabe que, não importa o que aconteça do lado de fora, a fortaleza interna permanece inabalável. Por fim, a oitava e talvez mais bela característica de quem atravessou o deserto espiritual é o nascimento de uma compaixão que não conhece fronteiras. Sua dor não o tornou amargo, ela o tornou vasto. Agora, ao olhar para o sofrimento alheio, você não sente pena, você sente reconhecimento. Você enxerga o próximo não como um estranho, mas como um companheiro de jornada que talvez ainda esteja perdido no labirinto que você já mapeou. Sua presença torna-se um bálsamo silencioso. Muitas vezes, você não precisará dizer uma única palavra para ajudar alguém. Sua energia, temperada pelo sofrimento e refinada pela superação, será o suficiente para estabilizar o campo vibracional de quem está ao seu lado. Você se tornou um farol, não porque quis, mas porque a luz que você acendeu dentro de si durante a escuridão é agora forte demais para ser ocultada. Você entende agora por que o fogo foi necessário? Sem ele, você ainda seria uma vela pequena, oscilante diante de qualquer brisa. Hoje, você é um incêndio de consciência, pronto para iluminar o caminho de todos os que ainda caminham nas sombras. As provas acabaram, mas a sua missão está apenas começando. Além disso, essa nova lente através da qual você enxerga a realidade não é um sinal de amargura, mas sim de uma proteção divina que o seu próprio espírito arquitetou. Você já reparou como, ultimamente, a sua intuição grita antes mesmo de alguém abrir a boca? Sabe aquele desconforto inexplicável no estômago quando você entra em um lugar ou conversa com certas pessoas, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície? Isso é o seu discernimento aguçado, uma herança direta das batalhas invisíveis que você venceu durante a sua noite escura da alma. Antes, você talvez ignorasse esses sinais, tentando ser gentil ou querendo pertencer a qualquer custo, mas agora você compreende que a sua energia é o seu bem mais precioso e que nem todos têm o direito de acessá-la lá. Você parou de entregar as chaves do seu castelo interno para qualquer visitante passageiro. E eu te pergunto, não é libertador parar de tentar convencer os outros da sua verdade e simplesmente confiar no que você sente? Mas não para por aí. A sétima marca de quem foi forjado pelo fogo do espírito é uma necessidade quase visceral de solitude, que é muito diferente da solidão. Você já se pegou cancelando planos de última hora apenas para ficar em silêncio, lendo um livro ou simplesmente olhando para o nada, sentindo que esse tempo sozinho é mais nutritivo do que qualquer festa ou evento social? Muitas pessoas ao seu redor podem interpretar isso como isolamento ou até depressão. Mas você sabe que é na quietude que a sua alma se recalibra. Depois de enfrentar o caos interno, o barulho do mundo externo muitas vezes parece uma distração fútil. Você aprendeu a ser a sua melhor companhia. E o mais fascinante é que, nesse isolamento sagrado, você nunca se sente realmente só. Você se sente conectado com algo muito maior, com uma inteligência que rege as estrelas e o bater do seu próprio coração. Você já notou como o silêncio deixou de ser assustador para se tornar o seu refúgio mais seguro? Continuando nossa jornada pelas marcas do escolhido, chegamos à oitava sinalização: a perda total do medo do julgamento alheio. Pense bem, quanto da sua vida você gastou tentando moldar a sua personalidade para ser aceito? Quantas vezes você calou a sua voz para não incomodar
ou para não parecer estranho aos olhos da sociedade. Quem passa pela prova do alma descobre que a opinião dos outros é um fardo pesado demais para carregar e, no fundo, irrelevante para o propósito do espírito. Você começa a se vestir como quer, a falar o que pensa e a seguir caminhos que a lógica do mundo considera loucura. E sabe o que é mais curioso? Quando você finalmente para de se importar, as pessoas certas começam a aparecer. Aquelas que amam a sua essência e não a máscara que você costumava usar. Você já sentiu esse alívio de ser estranho, mas ser finalmente você mesmo? A nona evidência é uma sensibilidade aguçada para o sofrimento alheio, mas sem se perder nele. Antes, talvez você fosse uma esponja emocional, absorvendo a dor de todos e ficando exausto. Agora, o fogo transformou essa sensibilidade em compaixão lúcida. Você consegue olhar nos olhos de alguém que está sofrendo e oferecer presença, sem permitir que aquela escuridão apague a sua luz. Você se tornou um farol, e faróis não entram no mar para salvar os barcos. Eles apenas ficam firmes na rocha, brilhando para mostrar o caminho. Essa capacidade de ser empático sem ser drenado é um dos maiores poderes de um eleito. Você já percebeu como as pessoas naturalmente te procuram para desabafar, mesmo estranhos na fila de um mercado? Elas sentem, inconscientemente, que você é um porto seguro que já navegou por mares tempestuosos. Chegamos então à 10ª marca, que é a percepção clara das sincronicidades. O que antes você chamava de coincidência, hoje você entende como o universo piscando para você. Números repetidos, encontros ao acaso, livros que caem da estante na página exata que você precisava ler. Tudo isso se tornou a sua linguagem cotidiana com o divino. Você parou de lutar contra a correnteza e aprendeu a fluir com o ritmo da vida. Quando algo não dá certo, em vez de se desesperar, você respira fundo e pensa: o universo está me protegendo de algo que eu ainda não vejo. Essa confiança inabalável no fluxo da existência é o prêmio de quem sobreviveu ao deserto da alma. Você consegue enxergar a mão da providência, agindo até nos mínimos detalhes do seu dia. Por fim, a última e mais profunda marca de quem superou a prova do alma é um sentimento constante de gratidão, mesmo pelas cicatrizes. Você olha para trás, para os momentos em que achou que não suportaria, e consegue agradecer por cada lágrima derramada, porque você sabe que, sem aquele peso, você não teria desenvolvido essa musculatura espiritual. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o mestre da sua própria narrativa. A dor não te destruiu, ela te esculpiu. E agora, você caminha com uma dignidade silenciosa, uma autoridade que não precisa de gritos ou títulos. Você é um sobrevivente da luz. E se você chegou até aqui, ouvindo estas palavras e sentindo o seu peito arder de reconhecimento, saiba que o seu treinamento no fogo terminou. Agora, o universo não te pede mais para queimar, mas sim para iluminar. Você está pronto para assumir o seu lugar como um guia silencioso neste mundo que tanto precisa de clareza? Lembre-se, a sua presença é a sua mensagem. Não tenha medo de brilhar com toda a intensidade que o fogo te deu. Mas não para por aí, pois essa metamorfose silenciosa que você está vivenciando traz consigo uma agudeza de percepção que poucos conseguem sequer imaginar. Continuando nossa jornada de autodescoberta, entramos em um território onde a sua intuição se torna uma lâmina afiada, capaz de cortar as aparências mais bem construídas. Você já sentiu aquela sensação estranha, quase um calafrio na alma, quando tudo ao seu redor parece impecável, mas o seu peito insiste em dizer que algo está fora do lugar? É como se você tivesse desenvolvido a habilidade de enxergar através das máscaras, identificando o exato momento em que um sorriso não alcança os olhos ou quando uma oportunidade imperdível esconde, na verdade, um labirinto que não te convém trilhar. Quantas vezes você se questionou se estava ficando paranoico, apenas para descobrir, logo ali na frente, que o seu instinto estava coberto de razão? Esse discernimento que você carrega agora não é fruto de uma desconfiança doentia ou de um trauma mal resolvido. Pelo contrário, é a sabedoria mais pura que o sofrimento poderia ter lapidado em você. É um escudo invisível, um presente sagrado que as suas batalhas internas deixaram como herança, permitindo que você navegue pelas águas turvas da vida com uma clareza que beira o sobrenatural. E o mais fascinante é que esse olhar clínico não se volta apenas para o mundo externo. Ele se volta com uma honestidade avassaladora
para dentro de você mesmo. Você já percebeu como ficou mais difícil mentir para o próprio espelho? Aquele mecanismo antigo de contar histórias bonitas para justificar erros ou evitar encarar feridas abertas parece não funcionar mais. O fogo pelo qual você passou agiu como um solvente, derretendo as camadas de auto-engano e deixando a sua realidade interna exposta, nua e crua, sob a luz da consciência. Agora, você consegue identificar com precisão cirúrgica quando está agindo movido pelo medo, quando é o seu ego que está no comando, ou quando uma reação desproporcional é apenas o grito de uma mágoa antiga que ainda não cicatrizou. Essa transparência interna é o que diferencia os sobreviventes dos verdadeiros mestres de si mesmos. E por sentir que essa verdade está pulsando forte entre nós agora, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Se estas palavras estão encontrando eco no seu coração e descrevendo capítulos da sua própria história, reserve um momento para escrever nos comentários qual dessas sensações mais te tocou. Pode ser uma única palavra, um desabafo ou apenas um sinal de que você está aqui. Quando você coloca a sua experiência para fora, não está apenas organizando o seu próprio caos, mas está estendendo uma mão invisível para outra alma que, em algum lugar do mundo, está se sentindo profundamente sozinha nessa mesma travessia. Essa conexão nos leva à sétima marca distintiva daqueles que superaram a prova mais severa do espírito: o florescimento de uma gratidão profunda em terrenos onde antes só existia a desolação do luto e da dor. Eu sei, à primeira vista, isso pode soar como uma contradição impossível. Como alguém poderia ser grato por circunstâncias que causaram tantas lágrimas e tantas noites em claro? No entanto, a gratidão de que falo aqui não é um agradecimento masoquista pelo sofrimento em si, mas sim um reconhecimento sagrado pelo que esse sofrimento forjou na sua essência. Quando você olha pelo retrovisor da sua vida, começa a enxergar as joias que foram lapidadas na escuridão. Você vê a musculatura emocional que desenvolveu, a firmeza dos seus passos atuais e, principalmente, a clareza com que agora enxerga as suas prioridades. Você percebe, talvez com um misto de alívio e melancolia, que as pessoas superficiais seguiram outros caminhos, enquanto os laços verdadeiros se tornaram raízes inabaláveis. Você contempla a versão de si mesmo que emergiu das cinzas e percebe que ela é infinitamente mais sábia, mais íntegra e mais autêntica do que aquela que existia antes do incêndio. Essa gratidão não é um esforço mental ou uma frase de efeito positiva. Ela brota organicamente quando você entende que cada cicatriz foi necessária para te trazer ao lugar onde você está hoje. E este lugar, embora as circunstâncias externas possam não ter mudado drasticamente, é um estado de ser muito mais elevado. A transformação real aconteceu nos alicerces da sua alma. Essa nova vibração de gratidão altera completamente a textura do seu presente. Você já notou como passou a encontrar tesouros em coisas que antes eram invisíveis aos seus olhos? Um amanhecer silencioso deixa de ser rotina para se tornar um espetáculo. Uma conversa honesta, sem filtros, passa a valer mais do que qualquer conquista material. Um instante de paz absoluta no meio do caos se torna o seu maior patrimônio. O sofrimento te ensinou, da maneira mais dura possível, a fragilidade da vida e a preciosidade do agora, transformando cada minuto de calma em uma bênção que você não ousa mais desperdiçar. Isso nos conduz à oitava etapa desse processo, que é o renascimento radical do ser. Não estamos falando de uma simples recuperação, como quem se cura de um resfriado e volta a ser exatamente o que era antes. O que aconteceu com você foi uma transmutação alquímica. A pessoa que você era antes daquela provação intensa simplesmente deixou de existir. Aquela antiga identidade, com suas certezas frágeis e seus medos limitantes, foi consumida pelas chamas do processo. Dessa pira funerária do ego surgiu alguém completamente novo. Alguém que, embora carregue as cicatrizes e as memórias de tudo o que enfrentou, não permite mais que o passado dite as regras do presente. Você é agora aquele que honra a própria história de dor, mas recusa-se a morar nela. Você aprendeu a usar os destroços do que ruiu como matéria-prima para edificar algo sólido, consciente e profundamente alinhado com a sua verdade mais íntima. Você já se pegou olhando para fotos antigas e sentindo que aquela pessoa ali é quase um estranho, alguém cujos dramas e preocupações já não fazem mais sentido para o seu coração atual? Esse distanciamento saudável é a prova definitiva do seu renascimento.
Você não está apenas seguindo em frente, você está evoluindo para uma oitava superior de existência, onde a dor não é mais um fardo, mas o combustível que mantém a sua luz acesa. O universo não destrói o que é bom, ele apenas remove o que é pequeno demais para a grandeza que ele pretende manifestar através de você. Seria você capaz de abraçar essa nova pele, com todas as suas marcas e toda a sua força, sem olhar para trás com lamento? A sua nova vida não começou quando a dor parou. Ela começou no momento em que você decidiu que seria maior do que ela. Além disso, essa jornada de autodomínio não termina quando as águas se acalmam, mas sim quando você percebe que se tornou o próprio capitão da sua alma, capaz de navegar em qualquer maré. Mas não para por aí. Você já parou para refletir sobre o que realmente significa ser zeloso com a sua própria vibração? Será que você ainda se sente na obrigação de carregar o mundo nas costas? Ou já entendeu que a sua única missão real é manter a sua luz acesa? Quando você começa a estabelecer esses limites que mencionamos, algo mágico e ao mesmo tempo desafiador acontece. O universo testa a sua nova postura. Pessoas que antes se alimentavam da sua falta de limites podem reagir com estranheza ou até indignação. Mas eu pergunto a você, vale a pena sacrificar a paz que você forjou no fogo do sofrimento apenas para manter as aparências de uma harmonia falsa? A resposta, que ecoa do fundo do seu ser, é um não vibrante. Essa autoridade espiritual que agora você carrega é um escudo, mas também é um filtro. Ela permite que você enxergue as intenções por trás das palavras e as energias por trás das ações. Continuando nossa jornada de fortalecimento, o terceiro passo fundamental para se manter firme é a prática da gratidão radical. E não estou falando daquela gratidão superficial que agradece apenas pelas coisas boas. Estou falando de olhar para as cicatrizes que a prova mais dolorosa deixou em você e dizer: obrigado por me transformarem em quem sou hoje. Você consegue sentir o poder que existe em agradecer ao próprio caos por ter servido de mestre? Essa mudança de perspectiva é o que separa aqueles que apenas sobrevivem ao trauma daqueles que transcendem através dele. Quando você agradece pela lição, o peso da dor se dissolve e resta apenas a sabedoria pura. É essencial compreender que, ao atingir esse novo patamar de consciência, o seu campo vibracional se torna um farol para outros que ainda estão perdidos no Vale das Sombras. Você já percebeu como pessoas desconhecidas parecem se sentir atraídas pela sua calma, ou como amigos de longa data buscam o seu conselho em momentos de crise? Isso não é coincidência, é a sua autoridade silenciosa atuando como um porto seguro. No entanto, aqui reside um ponto de atenção crucial. Ser um canal de cura não significa se tornar uma esponja para a dor alheia. Como você pode guiar alguém para fora da escuridão se permitir que a escuridão dele apague a sua própria chama? Aprender a acolher sem absorver é a arte final do mestre espiritual. Você oferece a mão, oferece a palavra e, acima de tudo, oferece a sua presença estável, mas mantém a sua paz blindada. Outro aspecto vital desta nova fase é a aceitação da impermanência. Agora que você superou o pior, você entende que tudo na vida são ciclos. As estações mudam, as marés sobem e descem, e as emoções humanas seguem o mesmo fluxo. Por que continuar tentando segurar o que precisa ir embora, ou apressar o que ainda não está pronto para chegar? A autoridade que você conquistou te dá a paciência dos carvalhos antigos, que não se abalam com o vento forte, porque sabem que as suas raízes estão mergulhadas na eternidade. Essa confiança absoluta na inteligência da vida é o que te permite caminhar com leveza. Você não precisa mais lutar contra a realidade. Você aprendeu a fluir com ela, usando a força da correnteza a seu favor. Mas deixe-me perguntar algo ainda mais profundo. Você tem se permitido celebrar a sua vitória? Muitas vezes, após passarmos por um período de dor intensa, ficamos presos no modo de sobrevivência, sempre esperando pelo próximo golpe, sempre em guarda. Mas a verdadeira superação inclui o direito de florescer novamente. A nona sinalização de que você venceu não é apenas a força, é a capacidade de sentir alegria pura e genuína, sem o medo de que ela seja tirada de você. Você já se deu permissão para ser feliz hoje, apesar de tudo o que aconteceu ontem? O seu renascimento só está completo quando você abre os braços para a abundância e para a beleza que a vida deseja lhe oferecer agora. O sofrimento foi o arado que preparou a terra da sua alma. Agora é tempo de semear flores e frutos. Lembre-se sempre que a autoridade espiritual que você agora possui
é um dom coletivo. Ao curar a si mesmo, você cura uma linhagem inteira atrás de você e abre caminho para aqueles que virão depois. O seu exemplo silencioso fala mais alto do que qualquer sermão. Cada vez que você escolhe a resposta consciente, em vez da reação instintiva, você eleva a frequência do planeta. É um trabalho de formiga, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, mas profundamente registrado no livro da vida. Você não é mais a vítima da sua história. Você é o autor soberano que transformou tragédia em triunfo. Para manter essa chama acesa, nunca subestime o poder da comunidade e do compartilhamento. Assim como você foi convidado a compartilhar este vídeo, busque cercar-se de almas que vibram na mesma sintonia de autoridade e paz que você. A jornada pode ser solitária em seus momentos mais agudos, mas a celebração da luz é sempre mais potente quando feita em conjunto. Você já encontrou a sua tribo de almas despertas ou ainda está tentando se encaixar em lugares que já não comportam a sua nova estatura espiritual? Não tenha medo de deixar os espaços vazios. O universo detesta o vácuo e logo os preencherá com conexões que honram quem você se tornou. Siga em frente com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por reconhecimento da centelha divina que habita em você. As tempestades podem continuar soprando lá fora, mas elas não têm mais o poder de apagar o seu sol interior. Você passou pelo teste, você suportou o fogo e você emergiu como ouro puro. Honre a sua trajetória, proteja a sua paz e use a sua autoridade para ser a mudança que você deseja ver no mundo. O universo não apenas te observa, ele te aplaude silenciosamente a cada passo de luz que você dá. Continuando nossa jornada, você precisa entender que essa paz, que agora habita seu peito, não é um artigo de luxo ou algo que você deva pedir permissão para sentir. Sua serenidade tornou-se um território sagrado e, acredite, ela não é negociável sob hipótese alguma. Mas como manter esse estado de espírito quando as tempestades da vida insistem em bater à nossa porta? O segredo reside no terceiro pilar fundamental dessa transformação: a prática constante da recordação consciente sobre tudo o que você já deixou para trás. Nos dias em que a neblina da dúvida tentar obscurecer sua visão, quando novos obstáculos surgirem com uma aparência intimidadora, ou quando aquele medo antigo sussurrar que você não é capaz, eu te desafio a parar tudo e olhar para trás. Você se lembra do fogo ardente que teve que atravessar para chegar até aqui? Consegue recordar as madrugadas silenciosas que você sobreviveu, mesmo quando o peso do mundo parecia esmagar suas esperanças? Pense naquela versão antiga de você mesmo, aquela que, em meio ao caos, acreditou piamente que não conseguiria dar o próximo passo e, contra todas as estatísticas, conseguiu. Essa memória não é apenas uma lembrança nostálgica, ela é a sua âncora de poder. É a evidência concreta e absoluta de que a sua resiliência é maior do que qualquer drama que o destino tente colocar no seu caminho. Você já parou para se perguntar por que ainda está de pé, apesar de tudo o que tentou te derrubar? A resposta é simples: você foi forjado na resistência. E isso nos leva diretamente ao quarto ponto vital, que é a curadoria rigorosa das pessoas que ocupam espaço na sua rotina. Você já refinou sua percepção e aprendeu, muitas vezes pelo caminho mais difícil, a distinguir quem carrega a verdade no olhar e quem apenas usa máscaras de conveniência. Por que então continuaria ignorando essa intuição tão afiada? Use essa sabedoria agora para filtrar suas conexões. Direcione seu tempo, que é o seu recurso mais escasso e valioso, e sua energia vital, apenas para relacionamentos que realmente nutram sua alma, que tragam inspiração e que te catapultem para a sua melhor versão. Tenha a coragem necessária para se distanciar daqueles que atuam como drenos energéticos, que se alimentam de negatividade constante ou que, por ignorância ou egoísmo, não demonstram o mínimo respeito pelo seu processo de florescimento. A qualidade das frequências que te cercam dita, de forma direta, a qualidade da realidade que você manifesta. Em quinto lugar, mantenha-se inabalavelmente fiel ao seu propósito maior. Entenda que o incêndio emocional que você enfrentou não serviu apenas para o seu amadurecimento individual. Aquilo foi um treinamento intensivo, uma preparação rigorosa para algo que transcende o seu eu. Existe uma missão específica que carrega o seu nome, uma contribuição única que somente a sua essência pode entregar ao mundo e um impacto que só você tem a frequência certa para gerar. Não permita que as distrações do dia a dia
ou as pequenas frustrações te façam perder esse horizonte de vista. Nos momentos de neblina mental, pergunte-se: para que eu fui preparado com tanta intensidade? Essa clareza será o combustível que manterá seu motor funcionando quando a estrada parecer íngreme demais. Estamos chegando ao desfecho desta mensagem, mas sinto que, para você, este é apenas o virar de página para um capítulo inédito e muito mais luminoso. Se você acompanhou cada raciocínio até este momento, se cada palavra ressoou como um sino dentro do seu coração, e se você se viu refletido nos sinais que discutimos, não há mais espaço para incertezas. Você é, sem sombra de dúvida, uma alma escolhida que foi submetida ao calor das provações mais severas e emergiu de lá não apenas viva, mas vitoriosa. Você não é uma vítima das circunstâncias que atravessou, nem um refém do seu passado. Você é um sobrevivente de elite. Você é um guerreiro que conhece o peso da espada e a importância da armadura. Você é o testemunho vivo de que a consciência humana é capaz de caminhar pelo vale das sombras e ressurgir com uma luz ainda mais radiante do outro lado. Suas lágrimas não foram descartadas pelo universo. Elas regaram o solo onde sua nova força cresceu. Cada noite de angústia teve uma função pedagógica no seu despertar. Agora, você carrega dentro de si uma luminosidade que nenhuma escuridão externa consegue apagar, uma potência que não pode ser confiscada e uma sabedoria que ninguém tem o poder de subtrair. O mundo lá fora está sedento pelo que você tem a oferecer. Existem pessoas que estão enfrentando hoje o que você superou ontem, e elas precisam desesperadamente do seu testemunho, da sua presença equilibrada e do seu exemplo de superação. Não cometa o erro de esconder a sua luz por timidez ou de diminuir a magnitude das suas vitórias para não incomodar os outros. Não se cale quando a sua voz pode ser exatamente a frequência que alguém precisa para encontrar a saída do próprio labirinto. Você conquistou uma autoridade que só se ganha no campo de batalha. Suas cicatrizes não são marcas de vergonha, são medalhas de honra que provam sua bravura. A sua biografia merece ser compartilhada, pois ela tem o potencial de reescrever o destino de quem a escuta. Por isso, quero te pedir um compromisso agora, um pacto entre você e a sua nova realidade. Escreva aqui nos comentários, com toda a convicção do seu ser, a afirmação: eu sou uma alma que superou o fogo. Declare isso ao mundo, confesse essa vitória para as células do seu corpo, pois as palavras são sementes vibracionais que moldam o tecido do universo. Se este conteúdo fez sentido para a sua alma, deixe o seu gostei como um sinal de gratidão energética. Inscreva-se neste canal se o seu espírito busca por esse alimento constante que te recorda da sua verdadeira identidade divina. E por fim, envie este vídeo para aquela pessoa específica que o seu coração indicou agora, aquela que precisa de um sopro de esperança hoje. Lembre-se sempre, o chamado para ser um escolhido nunca foi um convite para uma jornada fácil ou isenta de dores, mas sim uma convocação para uma vida saturada de significado. O propósito real sempre caminha de mãos dadas com os testes que fortalecem o caráter, com as dores que purificam a visão e com os fogos que transmutam o chumbo em ouro. Você já passou pela fase mais crítica, já provou para si mesmo e para o cosmos do que é feito o seu espírito. Portanto, de agora em diante, caminhe com a cabeça erguida, com o peito aberto e com a certeza de que você é o mestre da sua jornada. Respire fundo e deixe essa última frase ecoar em cada célula do seu corpo, pois agora você pode caminhar com a cabeça erguida, sabendo, com uma clareza que nunca teve antes, que o pior trecho dessa tempestade já ficou para trás e que o melhor da sua existência está apenas começando a se manifestar. O universo é inteligente, ele não comete erros de cálculo e ele certamente não te trouxe até este ponto exato da sua jornada, enfrentando ventos contrários e dores profundas para te abandonar pelo caminho ou te deixar estagnado no meio do processo. O céu não investiu tanto tempo, tanta energia e tanto cuidado na sua formação espiritual, moldando a sua sensibilidade e lapidando a sua percepção para que você simplesmente desista agora que as portas da quinta dimensão se escancararam diante de você. Entenda de uma vez por todas que tudo, absolutamente tudo o que você experimentou até hoje, desde as decepções mais amargas até as perdas que pareciam insuportáveis, foi uma preparação meticulosa. E no teatro sagrado da existência, a preparação sempre, sem exceção, precede o propósito. Você está pronto,
Você foi transformado no fogo cruzado das experiências e agora você está completo. Você é, neste exato momento, a versão exata e perfeita de quem precisa ser para cumprir a missão monumental que se estende à sua frente. Antes de encerrarmos este encontro de almas, eu preciso gravar no seu coração uma verdade absoluta que você nunca mais deve permitir que o ruído do mundo te faça esquecer. A dor lancinante que você atravessou não serviu para te definir como uma vítima ou como alguém quebrado. Ela serviu para te refinar como o ouro mais puro. Aqueles momentos que pareciam que iriam te destruir, na verdade, foram os tijolos invisíveis que te construíram e te deram a estrutura inabalável que você possui hoje. O que você achou que estava te enfraquecendo era, na realidade, o treinamento de resistência que te fortaleceu para suportar frequências que outros nem conseguem tocar. Você é a prova viva e pulsante de que as almas eleitas não se estilhaçam quando colocadas no fogo. Elas são forjadas, temperadas e endurecidas nele até se tornarem ferramentas divinas de transformação. E agora, com todo esse arsenal de sabedoria que você acumulou, com cada grama de força que você desenvolveu nas batalhas silenciosas da sua mente, você está finalmente preparado para viver a vida extraordinária que o destino reservou para você desde o início dos tempos. Não estou falando de uma vida ilusória e perfeita, daquelas que vemos em propagandas vazias, mas de uma vida densa de significado. Não será uma vida sem problemas ou desafios, pois eles são o tempero da evolução, mas será, com toda a certeza, uma vida ancorada em um propósito tão firme que nada poderá te abalar. Não será uma existência onde você nunca mais sentirá dor ou tristeza, mas será uma realidade onde o sofrimento perdeu completamente o poder de te escravizar, porque você finalmente aprendeu o segredo alquímico de transformá-lo em crescimento e em degrau para a sua ascensão. O que você está vivendo hoje não é, nem de longe, o fim da sua história ou o encerramento do seu livro. Pelo contrário, este é o primeiro parágrafo de um capítulo inteiramente novo, uma página em branco que será escrita por alguém que não treme mais diante do fogo, porque descobriu a verdade suprema. O fogo pode consumir a palha da ilusão, mas ele jamais poderá destruir aquilo que é feito de luz pura. E você, alma eleita que me escuta agora, é inteiramente feito de luz. Uma luz que o mundo moderno, mergulhado em sombras e distrações, necessita desesperadamente para não se perder de vez. Você carrega uma claridade que nenhuma escuridão externa, por mais densa que seja, terá o poder de apagar. Essa luz que habita em você só tende a brilhar com mais intensidade, com mais vigor e com mais autoridade a cada novo dia que passar, conforme você se apropria da sua verdadeira identidade. Por isso eu te peço, vá e viva essa luz sem pedir licença. Vá e compartilhe essa vibração com cada ser que cruzar o seu caminho. Vá e aceite o chamado para ser esse farol vivo para tantos outros que ainda tropeçam na escuridão, tateando as paredes do medo em busca de uma saída que eles ainda não conseguem enxergar. Eles encontrarão o caminho da mesma forma que você o encontrou. E talvez, apenas talvez, o mapa vivo que os conduzirá de volta para a casa da consciência seja precisamente o brilho que emana do seu exemplo e da sua presença. Se esta mensagem ressoou no seu peito como um sino chamando para o despertar, se você sentiu que as suas dúvidas foram dissipadas por essas palavras, eu te convido a selar esse compromisso com a sua nova realidade. Deixe o seu comentário abaixo com a frase "Eu aceito a minha luz", para que o universo entenda que você assumiu o seu posto. Conte para nós como tem sido esse processo de descoberta, pois a sua palavra pode ser o fôlego que falta para outro irmão de jornada. Se você sentiu que este conteúdo trouxe paz e clareza, não esqueça de deixar o seu gostei e, principalmente, de se inscrever neste canal e ativar o sino das notificações. Aqui, nós estamos construindo um porto seguro, um ponto de encontro para os eleitos que decidiram não mais se esconder. Ao se inscrever, você fortalece essa egrégora de despertar que cresce a cada segundo. Compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de confusão espiritual. Você pode ser o mensageiro que entregará a ela a chave da libertação hoje mesmo. Lembre-se sempre, você é um escolhido. Hoje as confirmações foram dadas, o seu corpo sentiu o chamado, o seu coração pulsou em concordância e a sua alma finalmente descansou na verdade. Caminhe com essa autoridade, brilhe com essa força inesgotável
e mantenha aceso esse fogo que não consome, mas ilumina. O mundo estava esperando por você, exatamente como você é agora. Nós estamos juntos nessa transição, e o que nos espera do outro lado é mais grandioso do que qualquer sonho que você já ousou ter. Siga na luz, siga no propósito, e nos vemos no próximo passo dessa nossa jornada infinita.